Sejam todos bem-vindos para mais um estudo do Evangelho, que se realiza todas as segundas-feiras. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, seja um membro ativo do nosso canal, participe comentando, partilhando e também gostando. Estamos aqui para mais uma abertura das nossas mentes e uma aquisição de novos conhecimentos. E hoje nós vamos dar Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. E poderemos fazer aqui talvez um resumo, já que seria o ponto a seguir, que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, vamos lá. Diz assim, supondo-se que Jesus conheceu a seita dos essênios, seria errado concluir-se que foi dela que ele tirou a sua doutrina e que, se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. Disse, muita gente afirmou que Jesus conviveu com os essênios e por isso aprendeu dos essênios e com isso construiu a sua doutrina a partir disso, o que não faz completo sentido nenhum, uma vez que Cristo é o governador espiritual da Terra. Não existe ninguém superior a Cristo na Terra. Continuando. As grandes ideias nunca aparecem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre apresentam precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia homens com missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos. E com eles formam uma base. Desta maneira, não chegando bruscamente, ela encontra ao aparecer espíritos inteiramente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios e da qual Sócrates e Platão foram os principais. Abrimos aqui um parêntesito e vamos dizer que Sócrates nasceu em Ática em 470 e morreu em Atenas em 399 a.C. Dedicou-se ao estudo e à moral do homem. Acusado de impiedade, foi preso e condenado a envenenar-se com a cicuta. Já Platão, filósofo grego, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, nasceu em Atenas em 428 ou 427, tem aqui uma dúvida, e morreu também em Atenas em 348 ou 347. Temos aqui diferença de um ano, tanto do nascimento como da sua morte. Escreveu tudo isso antes de Cristo. Escreveu os diálogos através dos quais os dados a respeito da personalidade e da filosofia de Sócrates chegaram até nós. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou, pelo menos, não deixou nenhum escrito. Como o Cristo teve a morte dos criminosos, vítimas do fanatismo, por haver atacado as crenças existentes e posto a virtude real acima da hipocrisia e da aparência das formas, em uma palavra, por haver combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinamentos. Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque eles existiram em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. Assim como nós conhecemos a doutrina de Jesus somente pelos escritos dos seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos do seu discípulo Platão,
Cremos que será útil resumir aqui os pontos mais importantes da doutrina de Sócrates para demonstrar a sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que olharem este paralelo como uma profanação e considerarem que não pode haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, porquanto ela possuía como objetivo combater o paganismo. Que a doutrina de Jesus, mais completa e mais apurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo não poderia ser diminuída e que a história não pode ser sufocada. O homem chegou a um ponto em que a luz sai por si mesmo debaixo do alqueire e ele está pronto para olhá-la de frente. Tanto pior para aqueles que não ousarem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas amplamente do alto e não sob o ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses das seitas e de casta. Por outro lado, estas situações provarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontra-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do espiritismo. E vamos só fazer aqui um parênteses. O Alqueire era uma unidade de medida de capacidade para cereais de conteúdo variável segundo a região, mais ou menos 13 litros, cujo recipiente podia ser feito em barro ou em madeira, em forma de caixa. Daí a expressão não colocar a candeia debaixo do alqueire. E vamos fazer aqui um pequeno resumo e o ponto número 1 diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bom e do belo. Encarnando, separou-se deles e, lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. E aqui os comentários dizem assim: não se pode explicar mais claramente a diferença e a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma, e o princípio material, isto é, o corpo. Além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. O ponto 2 da doutrina de Sócrates e Platão diz assim: a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertigens, como se estivesse ébria, porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas à mudança, ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal, e sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Então, findam as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é o que se chama sabedoria. E os comentários? Vamos lá para os comentários. Assim, ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra, sob o ponto de vista material. Para apreciá-la com precisão, é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. E é isso que o Espiritismo ensina. Tá?
Vamos para o terceiro ponto. E diz assim: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objetivo dos nossos desejos. A verdade. De facto, o corpo nos oferece mil obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejo, de apetites, de temores, de mil quimeras e de mil tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ao menos por um instante. Porém, se é impossível conhecer alguma coisa com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, de duas coisas temos que concluir. Por uma, ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos. É lógico que se espera com homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. E o comentário diz assim: aqui temos o princípio das faculdades, das faculdades da alma, obscurecida por terem como intermediários os órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades após a morte. Trata-se, porém, das almas de elite já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. O ponto 4 diz assim: a alma impura, nesse estado, está entorpecida e arrastada novamente para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Então ela perambula, segundo dizem, ao redor dos monumentos e dos túmulos, perto dos quais só tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que ainda conservam algumas coisas de forma material, o que faz com que os olhos humanos possam percebê-las. Não são as almas dos bons, mas as dos maus que são forçadas a vagar nestes lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar até que os desejos inerentes à força material que as atraem as devolvam a um outro corpo. E então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a sua vida anterior eram motivos de suas predileções. E Kardec diz assim: não é somente o princípio da reencarnação que aqui está claramente expresso. O estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria também é descrito, tal como o Espiritismo a demonstra nas evocações. E a mais, ali se diz que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas estão livres dela. O Espiritismo não me diz outra coisa, somente acrescentamos que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que adquiriu conhecimento traz, ao nascer, menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que possuía em suas existências anteriores e que, assim, cada existência marca um progresso intelectual e moral para ela. Após a vossa morte, o gênio, daimon, demónio, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, para ali serem julgados. As almas, após terem permanecido no Hades o tempo necessário, são reconduzidos à vida por numerosos e longos períodos. Cabe aqui fazer um ponto que é necessário. Então, o Hades é uma divindade grega do inferno, não é? Que é o esposo de
Proserpina, mas também denomina-se como a residência dos mortos no inferno. Só para fazer esses esclarecimentos. Então, aqui o comentário de Kardec diz: esta é a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Penso que está claro o que aqui foi dito. O ponto 5 diz assim: os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra. São o elo que une o grande todo a si mesmo. A divindade não entra nunca em comunicação direta com o homem. É por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. E o comentário de Kardec começa assim: a palavra daimon, da qual se originou demônio, não era levada em mau sentido na antiguidade, como é nos tempos modernos. O termo não designava de forma alguma seres malfazejos, mas os seres em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados ou demónios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povoam um espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir suas vontades, que os espíritos se comunicam com eles durante o estado de vigília e durante o sono. Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Se substituirmos pela palavra anjo, teremos a doutrina cristã. Então estamos a ver aqui que a palavra demônio não tinha a conotação negativa que hoje ela tem. Não é? Ela significava outra coisa que hoje para muita gente já não significa mais. E também para dizer que demónio também significa inteligência. Também. Ponto 5. A preocupação constante do filósofo, tal como Sócrates e Platão a compreendiam, é de tomar o maior cuidado com a alma e menos com esta vida, que não representa mais do que um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver tendo em vista a eternidade? Esta é uma grande questão. Nós nos preocupamos em demasiado com aquilo que é passageiro e nos desligamos com aquilo que é imortal e eterno. A resposta de Kardec, o comentário de Kardec, a resposta diz assim: o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Este é o ponto 7 que acabamos de ler. O ponto 8 diz assim: se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. Da mesma forma que o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. Somente importa distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimenta como Deus da ciência e de pensamentos, da alma mais ou menos manchada de impurezas materiais que a impedem de se elevar ao divino e a retêm nos lugares de sua estada terrestre. O comentário de Kardec diz assim: Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Eles insistem na diferença de situações que resulta para ela da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova pelos numerosos exemplos que apresenta aos nossos olhos. O ponto 9 diz assim: se a morte fosse a dissolução integral do homem, isso seria uma grande vantagem para os maus.
após a morte, eles se livrariam ao mesmo tempo de seu corpo, de sua alma, de seus vícios. Aquele que adornou sua alma, não com enfeites estranhos, mas com aqueles que lhes são próprios, somente poderá aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. E Kardec faz a seguinte anotação. Em outras palavras, isto equivale a dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, um incentivo ao mal. Que as pessoas mais têm tudo a ganhar com o nada, que somente aquele que se livrou de seus vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar tranquilamente o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, pelos exemplos que diariamente põe diante de nós, quanto é penoso para os maus a passagem de uma vida para outra, a entrada na vida futura. E talvez no futuro, quando lermos o céu e o inferno, falam com mais clareza sobre esse assunto, que é o livro também de Kardec, faz parte da codificação. O ponto 10 diz assim: o corpo conserva os vestígios do bem, marcados dos cuidados que se tomou com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma. Quando ela se liberta do corpo, traz os traços evidentes do seu caráter, das suas afeições e as imperfeições que cada um dos atos de sua vida lhe deixou. Assim, o maior mal que pode acontecer a um homem é ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. Tu vês, Cállicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias saberiam provar que se deve levar uma outra vida que nos será útil quando formos para lá. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber que cometer uma injustiça e que, acima de todas as coisas, devemos nos dedicar não a parecer, mas a ser um homem de bem. Esta parte aqui está no diálogo de Sócrates com os seus discípulos na prisão. Aqui encontramos este outro ponto capital, confirmado atualmente pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que ela possuía na terra. Esta máxima, mais vale receber que cometer uma injustiça, não é totalmente cristã. É o mesmo pensamento que Jesus exprime nestas palavras: se alguém te bater em uma face, oferece-lhe também a outra. O ponto 11 diz assim: de duas coisas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é uma passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que nós passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é somente uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade é para nós ali reencontrarmos os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que acreditam ser, mas não são. Mas é chegado o tempo de nos separarmos, eu para morrer, vocês para viverem. Sócrates aos seus juízes. E Kardec faz o seguinte comentário, diz assim: segundo Sócrates, os homens que vivem na Terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra que as relações que entre eles se estabeleceram continuam de tal forma que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade.
Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que Cristo daria 500 anos mais tarde e aqueles que os espíritos agora nos dão, não teriam falado de maneira diferente. Nisso, não há nada que possa surpreender se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados tiveram conhecimento delas antes de virem encarnar na Terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo mais tarde puderam fazer parte do número daqueles que secundaram Cristo na sua divina missão e que eles foram escolhidos precisamente porque já compreendiam mais que os outros seus sublimes ensinamentos e que eles podem, enfim, fazer parte atualmente do grupo de espíritos encarregados de vir ensinar as mesmas verdades aos homens. É uma questão que todos devem refletir. O ponto 12 diz assim: jamais se deve retribuir injustiça com injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem que estes princípios e as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. E Kardec faz a anotação, diz assim: não é esse o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os nossos inimigos? O ponto 13 diz assim: é pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação de acordo com os seus efeitos, chamá-las de má quando suas consequências forem más, e de boa quando dessa ação nascer o bem. Esta máxima é pelos frutos que se reconhecem a árvore. Encontra-se repetida textualmente várias vezes no Evangelho. O ponto 14 diz assim: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao que é seu, mas a uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence. E esta máxima também encontra-se aqui no capítulo 16, não se pode servir a Deus em mamon. Aliás, já falamos do Evangelho, já fizemos o Evangelho no Lar com este tema. Convém ir lá para ver, para saber aquilo que falamos lá. Continuando, o ponto 15 diz assim: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que a uma alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se a ela. Seria algo muito grave se os deuses dessem mais atenção às nossas oferendas do que a nossa alma. Se assim fosse, os maiores culpados poderiam tornar-se deuses favoráveis a eles. Mas não, porquanto só são verdadeiramente sábios e justos aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absolvam do que devem aos deuses e aos homens. E também aqui falamos disso no capítulo 10, nos itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para o ponto 16 e diz assim: chamo de homem vicioso esse amante vulgar que ama o corpo mais do que a alma. O amor está por toda parte na natureza e nos convida a exercer a nossa inteligência. Nós o encontramos até no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com seus ricos tapetes verdes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Reflita sobre essa mensagem. E Kardec faz a seguinte anotação e diz assim: o amor que deve unir os homens por um laço fraterno é uma consequência dessa teoria de Platão sobre
o amor universal como lei da natureza. Quando Sócrates disse que o amor não é um Deus nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito presidindo ao amor universal, estas palavras lhe foram atribuídas como crime, porque não entendiam a palavra demônio. O ponto 17 diz assim: não se pode ensinar a virtude, ela vem por um dom de Deus para aqueles que a possuem. A anotação do Kardec diz assim: isto é quase a doutrina cristã sobre a ajuda divina, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então pode-se perguntar por que não foi concedido a todas as pessoas. Por um outro lado, se ela é um dom, não traz nenhum mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais claro, ele diz que aquele que possui a virtude consegue adquiri-la por seus esforços nas sucessivas existências, livrando-se pouco a pouco das suas imperfeições. A ajuda divina é a força com que Deus favorece toda criatura de boa vontade para se livrar do mal e para fazer o bem. O ponto 18 diz assim: existe uma disposição natural em cada um de nós para percebermos muito mais os defeitos dos outros do que os nossos. Isto é 500 anos antes de Cristo. Isso significa que a humanidade mudou muito pouco de lá para cá quanto a esse ponto. Resposta de Kardec. Aliás, a anotação de Kardec diz assim: o Evangelho diz: vês o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Está mais do que esclarecido. O ponto 19 diz assim: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma e porque o todo, não estando em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. O Espiritismo explica as relações que existem entre a alma e o corpo e prova que existe a reação incessante de um sobre o outro. Ele abre assim um novo caminho para a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afeições e dando-lhe os meios de combatê-la. Quando a ciência se der conta da ação do elemento espiritual no organismo, ela fracassará muito menos. Isto é óbvio, porque enquanto nós estivermos a tratar do corpo, estamos a tratar apenas do efeito, não estamos a tratar da causa. Ponto 20 diz assim: todos os homens, a partir da infância, fazem mais o mal do que o bem. A anotação do Kardec é a seguinte: estas palavras de Sócrates se referem à importante questão da predominância do mal sobre a Terra, questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da Terra, onde habita apenas uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo dá a esse assunto uma solução que está desenvolvida mais adiante nos capítulos 2, 3 e 5 deste mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. O ponto 21 diz o seguinte: a sabedoria está em não acreditar que sabes o que não sabes. Atenção, muita atenção. E Kardec faz a seguinte anotação: isto se destina às pessoas que criticam as coisas que muitas vezes desconhecem inteiramente. Platão completa este pensamento de Sócrates dizendo: tentemos inicialmente, se possível, torná-los mais honestos nas palavras. Se não conseguirmos, não nos preocupemos mais com eles e busquemos apenas a verdade. Tratemos de nos instruir, mas não nos aborreçamos. É assim que devem agir os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou de má fé. Se Platão vivesse nos dias de hoje, encontraria as coisas parecidas com as do seu tempo e poderia usar a mesma linguagem.
Sócrates também acharia pessoas que zombariam de sua crença nos espíritos e o chamariam de louco, assim como a seu discípulo Platão. Foi por haver professado esses princípios que Sócrates foi inicialmente ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta, um veneno. Tanto isto é certo que as novas grandes verdades, ao levantarem contra si os interesses e os preconceitos que elas contrariam, não podem ser estabelecidas sem luta e sem fazer mártires. O resumo da doutrina de Sócrates e Platão faz com que termine a parte introdutória do livro Evangelho segundo o Espiritismo, da qual estamos a estudar. Na próxima segunda-feira entraremos agora já naquilo que é a verdadeira essência do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis morais que Cristo veio nos trazer. E assim, no capítulo 1, vamos falar do tema. O capítulo 1 tem como título Não vim destruir a lei. E tem 2 pontos. Primeiro, que é as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião, e depois tem, nas instruções dos Espíritos, temos a nova era. Isto será o tema do próximo programa. E até lá, aguardamos a vossa presença. Se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações para receber logo que a gente publicar um vídeo, comentem para criar engajamento e criar notoriedade para os vídeos, para que subam e apareçam para mais pessoas, e também um comentário é bom para saber se estamos a entender, se não estamos a entender, se estão a gostar da forma com que estamos a abordar o tema. Essa primeira parte foi muito introdutória, por isso que é uma leitura talvez com menos explicações, mas agora vamos entrar para a parte mais específica, que são mesmo as leis morais que Cristo veio nos trazer, e aí falaremos e abordaremos muito mais, com mais exatidão, os temas. Muito agradecido por estarem deste lado. Até a próxima segunda-feira. Estaremos aqui junto para este estudo. Na quarta-feira temos o estudo do Livro dos Espíritos e na quinta-feira temos o Evangelho no Lar. Estejamos juntos e até lá, seja feliz todos os dias.